Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a sua vida sempre. Hoje nós estamos aqui com o nosso devocional diário no Antigo Testamento, se você está acompanhando nossas proposições de leitura, 2 Crônicas, capítulo 7 ao capítulo 10, e no Novo Testamento estamos em Romanos, capítulo de número 10. Paulo, ele vai aqui falar sobre os israelitas. Irmãos, a boa vontade do meu coração é minha súplica a Deus, a favor deles são para que sejam salvos. Veja que Paulo está deixando claro que eles não são, precisam ser, e que o pedido deles é que seja. Por quê? Porque ele dá testemunho, diz o versículo 2, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja que os israelitas têm um zelo por Deus, eles falam de Deus, mas sem entendimento, porque eles não têm entendimento. Eu estou falando isso, ele estava falando dos seus dias, e isso continua para os dias de hoje, porque o fim da lei, diz o versículo 4, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Paulo está dizendo, não adianta você ter um zelo por Deus se Jesus Cristo não estiver na equação, porque sem Jesus é impossível se chegar até Deus. É isso que ele está dizendo para nós. Eles têm zelo por Deus, mas é sem entendimento não adianta. Porque como é que acontece a salvação? Paulo diz claramente nos versículos de número 9, versículo 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não há salvação em qualquer outro nome. Não há salvação em confessar apenas a Deus. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é o que a palavra de Deus diz para nós. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Esse mediador não é Abraão, esse mediador não é Moisés, esse mediador não é a lei. Esse mediador é Jesus Cristo. E somente se nós o confessarmos, nós o termos. Claro que esse confessar a Jesus Cristo, muitas pessoas acham que é aquele momento que você levanta a mão, vai ali na frente da igreja, eu aceito Jesus. Não é isso. Confessar a Cristo é viver com Ele, andar com Ele, é ter Ele em teu coração realmente, porque Ele é o nosso Senhor. E aí ele vai dizer, não tem distinção entre grego, judeu, não, vocês não podem fazer essa distinção, porque os verdadeiros israelitas são aqueles da fé, ele já falou no capítulo passado, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Do Senhor Jesus Cristo é o que ele quer dizer. E aí ele vai fazer uma pergunta, ele vai aqui chamar a atenção daquela igreja, e essa atenção precisa ser dita em nossos dias. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza, mas como invocarão em quem não creram, aquele a quem não creram, versículo 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Irmãos, isso aqui é um chamado à evangelização, é um chamado para nós falarmos do evangelho, é um chamado para nós pregarmos aquilo que foi dito para nós pregarmos, porque diz o versículo 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos pregar. Paulo já disse que aquele que ele predestinou, ele também chamou, justificou e glorificou. Esse chamado só acontece pela pregação. Paulo vai dizer a Lures que essa pregação é uma loucura realmente, mas ela precisa ser feita. Então nós precisamos ir e pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como pregar se não forem enviados? Nós estamos sendo enviados a essa seara, a este mundo, para pregar o evangelho. Mas aí Paulo vai perguntar aqui, porventura eles não ouviram? Sim, eles ouviram, mas aqui há um lamento de Deus sobre Israel, terminando aqui no versículo 21. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel negou a Deus na vinda de Jesus Cristo, tem negado a Deus ao longo da história e ainda hoje nega a Deus. Em que sentido? No sentido de que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador. Chegará um dia, creio eu, que haverá um avivamento, haverá um momento muito próximo da volta de Cristo em que muitos judeus entenderão. Hoje existem sim os chamados judeus messiânicos,
temos pessoas que já creem que Jesus é o Messias, que eles estão esperando. Ele já veio, então eles têm que esperar a sua volta, não uma primeira vinda. Mas infelizmente ainda estão longe, muito, a grande maioria está longe. Que nós oremos por eles a cada dia, para que também façam parte daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e creem no profundo dos seus corações. Você já ouviu o chamado de Deus na sua vida? Se você já ouviu dizer, eu ouvi e eu criei. Coloca aí nos comentários para que nós possamos levar a palavra adiante. Não deixe de compartilhar, de mandar essa mensagem pelo menos para 10, 15, 20 pessoas. Envie, faça com que o evangelho seja levado adiante. Você está sendo chamado neste momento a pregar. Como crerão se você não enviar a mensagem? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.